Olá pessoal, nessa primeira aula do curso de cálculo integral eu vou explicar o que é a integral indefinida, que na verdade é uma primeira noção aí do conceito de integral. Bom, um problema bastante antigo em matemática e que tem uma formulação mais nova, vamos dizer assim, que eu vou apresentar aqui, é o problema da área. O problema da área consiste no seguinte: dada uma função f contínua e não negativa em um intervalo AB, que nem está na figura ali, encontre a área da região entre o gráfico de f e o intervalo AB no eixo x, ou seja, essa área aqui, essa área exatamente aqui, esse S aqui é de surface, em inglês, e aqui é f de x, então é a função, essa aqui é a curva delimitada pela função, e aqui está o intervalo AB, então quer dizer, o intervalo que inicia num número A, termina em um certo número B, e observe que é não negativa, ou seja, está acima então do eixo x, então uma área desse tipo aqui. O problema da área então consiste em encontrar então a área delimitada por esta curva, pelo intervalo AB e pelo eixo x. Bom, como eu disse, é um problema antigo. Claro que essa formulação de função contínua, função f acima do eixo x, é claro que isso é mais novo do que Arquimedes, mais novo do que a Grécia Antiga, obviamente, essa linguagem. Mas o problema, na verdade, ele é uma versão nova de uma questão antiga, que era o seguinte: o Arquimedes ele queria calcular a área de uma forma arredondada. Ele dizia o seguinte: a área de uma forma arredondada pode ser calculada, por aproximação da área de um polígono com um número suficientemente grande de lados. Então a ideia é mais ou menos a mesma. É claro que hoje a gente tem condições de colocar isso num plano cartesiano, de escrever uma lei da função, colocar uma expressão para ela, dizer que está delimitada no intervalo. A gente consegue fazer isso com mais precisão devido à linguagem matemática que hoje em dia é mais sofisticada. Mas no caso do Arquimedes, intuitivamente a ideia pode ser entendida da seguinte maneira: se eu tenho que calcular a área de uma figura arredondada, como esta circunferência aqui, por exemplo, uma coisa que se pode fazer é ir aproximando da área de polígonos, certo? Com um número, por que é suficientemente grande de lados? Porque, bom, eu posso aproximar primeiro por um triângulo, a menor figura que a gente consegue, que o menor polígono, menor quantidade de número de lados, é o triângulo. Mas a área vai ficar não tão próxima, Aí a gente pode ir aumentando, Aqui no caso a gente tem um pentágono, Se eu pegar, por exemplo, assim e dizer que a área da circunferência é aproximadamente a área do pentágono, eu vou estar cometendo um erro. Então a área não vai ser, obviamente não vai ser igual. Por isso a gente está dizendo que a área é aproximadamente a área do pentágono. O que vai ficar de fora? Essa região aqui, Então tem essa região aqui que, se eu aproximar pela área do pentágono, ela vai acabar ficando de fora. Agora, se eu aproximar, aqui eu já tenho um hexágono, Se eu colocar mais lados nesse polígono, eu vou ter uma área também que vai sobrar. Então a área do hexágono é aproximadamente a área da circunferência. Mas, tem mais alguma coisa, Se eu considerar o hexágono que está dentro, tem isso ainda, porque eu posso, se eu quiser, considerar o que está fora. Mas vamos supor aqui que a gente está considerando o hexágono de dentro. Então essa área que eu vou calcular é um pouquinho menor, Eu estou querendo estimar a área da circunferência e estou, para isso, calculando a área do hexágono, que a gente sabe como calcular, exatamente, Então, bom, vai ser um pouco menor, mas vai ser quase a área da circunferência. Se eu usar um hexágono, eu estou fazendo uma estimativa melhor, do que se eu utilizar um pentágono, Por quê? Porque essas sobras aqui, o que vai faltar para a área da circunferência, vai ser, ao todo, sim, se a gente somar tudo, vai ser uma área menor um pouco.
né? Então isso quer dizer, e essa área representa, né, essa área dessas sobras aqui, né, representam exatamente nessas pequenas áreas o erro, né, o erro do meu cálculo da área, né? Então, se eu pegar um polígono com mais lados ainda, como da terceira figura, a gente percebe que ainda vai ter um erro, mas esse erro vai ser menor. E assim a gente vai indo. Eu posso pegar um polígono com 90 lados, né? Se a gente né, usar um pouquinho da imaginação, a gente vai ver que vai ser um polígono que vai ser quase uma circunferência, né? Então a área vai estar muito mais próxima da circunferência. E essa era a ideia do Arquimedes para calcular a área de figuras arredondadas. E basicamente essa é a ideia de todo cálculo integral, né? Tudo que a gente vai estudar ao longo do cálculo integral, né, tem a ver, né, geometricamente, né, tem a ver com cálculo de áreas e basicamente aproximação de polígonos, né, cálculo de áreas de formas arredondadas aproximado pelo cálculo de polígonos, né? Isso geometricamente. Claro que tem as técnicas de integração, né, que aí tem muito mais a ver com álgebra do que com geometria. Mas a ideia geométrica, que inclusive dá origem aos grandes problemas do cálculo, né, é basicamente essa aqui. Bom, o Arquimedes é lá da Grécia Antiga, né? Vamos dar um salto no tempo e vamos lá pro Newton e Leibniz, né? Depois lá finzinho aí do século XVII, né? Enfim, século XVII, século XVIII, né? Mas principalmente século XVII, né? Onde eles desenvolveram métodos, o método das antiderivadas. Então esse método aqui do Arquimedes, né, é chamado de método dos retângulos, tá? Mas a gente tem o método das antiderivadas que foi disputado, na verdade, né, porque de forma independente os dois, né, tanto Leibniz, né, esse sujeito aqui, né, o Leibniz, quanto Newton, esse sujeito aqui, fizeram de forma independente, né, eles trabalharam, né, nessas teorias de cálculo, né, integral de forma independente e chegaram nos mesmos resultados. E depois disputaram quem tinha inventado, né, quem que é o pai do cálculo. Tem gente que diz que é o Leibniz, tem gente que diz que é o Newton, né? Mas na verdade, os dois, né, deram contribuições muito importantes para o cálculo diferencial integral. E bom, o que é esse método das antiderivadas? Então eles retornam ao problema de encontrar a área de formas arredondadas, né? Por aproximação, eles retornam esse problema, que já tinha sido, vamos dizer assim, meio esquecido, né, na geometria, mas com os avanços matemáticos que estavam acontecendo nessa época devido a outros cientistas, aí, né, outros matemáticos, eles retornaram, então, a esse problema. E é interessante a questão das notações também, né? Aqui eu estou falando de integrais, mas, por exemplo, a notação que o Newton utilizava era essa daqui, ó, né, com um pontinho em cima para denotar a derivada da função y, né? Já o Leibniz usava d sobre dx, né, que é uma notação que se usa ainda, né? Lagrange usa, né, só esse símbolo aqui, né, pequenininho para denotar a derivada. Legendre, né, utiliza esse outro símbolo e Arbogast, né, desculpe, utiliza o D, né, Degranu. Todos esses símbolos se utilizam ainda, né, mas hoje em dia para contextos diferentes. Então, hoje em dia, né, quando se usa aqui a notação do Legendre, né, por exemplo, a gente está querendo falar de derivados parciais, né, mais nesse sentido assim, né. De início não se tinha muito essa distinção, no início lá do cálculo, né, a linguagem utilizada era de acordo com o matemático que inventava. Então eles, né, com o tempo, né, eles foram o uso de determinada notação foi sendo levado para determinado tipo de problema, assim, né. Basicamente se usa na matemática mesmo, né, essas duas aqui, do Leibniz e do Lagrange, né. Na física se usa muito a notação do Newton ainda, né, e na meteorologia, em áreas mais aplicadas também se utiliza essa notação aqui, né, é possível a gente encontrar, mas nos livros de cálculo principalmente, né, a do Lagrange, a do Leibniz, são os que a gente encontra mais. Bom,
Vou dar um exemplo aqui, né, de como que pode ser resolvido, né, esse problema da área para algumas funções bem específicas. Então vamos lá. Vamos calcular a área A de x, né? Ou melhor, não simplesmente calcular a área, mas formar uma função que descreve a área ao longo desse intervalo. Então repara que a de x, ou seja, é a área dependendo de x, dependendo de onde x está, né, desse intervalo. Então na realidade aqui não é a área, um número que a gente vai ter no final, mas sim uma função área, né, uma função que vai descrever como é, a área se modifica, né, dependendo do valor de x do nosso domínio da função. Tá? Então vamos lá, vamos calcular a área A de x, então portanto uma função, vamos obter uma expressão para essa função, né, entre o gráfico de f, sendo f de x igual a x mais 1, é uma função bem simples, função afim, e o intervalo que vai de menos 1 até x, ou seja, começa em menos 1 e vai até um certo x que a gente pode escolher. Eu coloquei aqui de propósito entre 1 e 2 para justamente não ficar nenhum valor ali certo, né? Não quer dizer que é 1,5 ali. Pode ser qualquer número x, tá? Inclusive depois do 2, só para demarcar ali, né? Só para a gente poder colocar no desenho. E encontre a derivada dessa função, né? A derivada a linha de x, né? Dessa função área. Então vamos lá. Bom, por que eu estou falando de derivada aqui, né? Bom, já já eu vou explicar isso, né? Mas vamos fazer esse exercício aqui, né? Esse problema. Em primeiro lugar, vamos determinar quem é a função área, né? Eu sei que a função f de x é x mais 1. Então o gráfico dela vai ser esse aqui, né? A raiz dela vai ser menos 1, vai cortar o eixo y no 1, né? E vai ser uma reta, porque é uma função afim. Bom, vai começar em menos 1 e vai ir até x, né? Então, na verdade, eu quero calcular esta área aqui, em amarelo, né? Bom, esta área, na verdade, vai ser um triângulo, né? Se a gente for olhar aqui, é um triângulo retângulo, né? Como se calcula a área do triângulo? Se calcula base vezes altura divididos por 2, né? Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. A área dessa, né, figura vai ser base vezes altura divididos por 2. Por que a base é x mais 1? Né? Porque, bom, de 0 até x é x, né? E aí eu somo 1, porque tem aqui de menos 1 até 0, né, que dá 1. Então, sempre aqui horizontalmente a gente vai ter x mais 1, né? Que é esse termo aqui que seria a base do triângulo. E a altura vai daqui até aqui. Mas só que aqui, né, é exatamente o valor da função, né? Se a gente vai aqui do x até onde está a reta, vai ser exatamente o valor da função. E qual é o valor da função? f de x é igual a x mais 1, então vai ser x mais 1. Né? Por coincidência que vai dar a mesma expressão. Tá? Então a função área, né, a de x, vai ser x mais 1, que é a base, vezes x mais 1, que é a altura, divididos por 2. Bom, vamos fazer a conta só para ficar com a expressão, né, explicitamente. Então vamos multiplicar x mais 1 vezes x mais 1, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso divididos por 2. Né, divido 2 aqui em cada termo, então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, aqui vai cortar, na verdade vai ficar x, né? Desculpem. E aqui vai ficar 1 sobre 2, tá? Então vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais x mais 1 meio. Então essa vai ser a função área. Se a gente derivar essa função, né, como está pedindo aqui o enunciado, a derivada linha, né, dessa função área, a gente vai ter que a derivada é x mais 1. Né? Bom, aí a gente vai pensar, olha, mas pô, é exatamente a função f. Né? Desculpem. É exatamente a função f. Né? Será que isso não é nenhuma coincidência? Não é. Né? Se a gente pegasse outro gráfico de outra função, né, que não fosse afim, que pudesse ser quadrática, pode ser trigonométrica, pode ser logarítmica, pode ser outras formas, né, de funções, calcular a área, né, delimitada pela curva, né, e o eixo x, se a gente fizer isso, né, encontrar a expressão, né, dessa função e depois derivar,
a gente vai sempre voltar para a função f. Aqui eu dei um exemplo simples, mas a gente sempre vai conseguir, né? Então, voltar, né, para a derivada, vamos dizer assim, né? Se a gente quiser tomar como parâmetro aí o f, né, a função f. E aí é interessante, porque isso significa que a função área, né, independente do tipo de curva, independente do tipo de função, ela é uma espécie de antiderivada. Ela é o contrário da derivada. Para a gente chegar nela, a gente tem que fazer o processo inverso da derivada, já que se a gente derivar ela, a gente volta, né, para a função f de novo. Né? Então, na verdade, essa função é chamada de antiderivada. Então, o a aqui, que primeiro eu indiquei como função área, né, a de área, mas ele também pode ser interpretado como antiderivada, no sentido de que é o processo inverso da derivada. E aí, então, o Leibniz, né, resolveu dar um nome para isso. O Newton também, mas pelo menos o Leibniz, a notação do Leibniz ficou mais fácil de se entender, né, para chegar até os dias de hoje. Então, a gente pode dizer que a integração, né, é o processo de encontrar antiderivadas, né, de fazer exatamente o contrário da derivada. No seguinte sentido, se eu tenho uma função área que descreve como que varia a área, né, ao longo do eixo x, ao longo, né, do eixo x, se a gente tomar uma curva, né, que está acima do eixo x, vamos por conveniência aqui tomar uma curva que está acima, né, do eixo x, uma curva não negativa. Se a gente pegar a expressão que faz a área dela, né, que nos dá a área dela, né, e aqui eu tomei como exemplo f de x igual a x mais 1, mas repito, pode ser uma quadrática, pode ser uma logarítmica, pode ser uma trigonométrica, pode ser qualquer coisa, né? Quer dizer, quase qualquer coisa, mas com grande generalidade pode ser uma grande variedade aí de funções, de tipos de funções, tá? Se a gente derivar, a gente vai voltar para a função f de x mais 1, ou seja, f é a derivada da área, né? Então a gente pode dizer que a área é a antiderivada de f, né? E aí se dá um nome para essa antiderivada que é a integral, né? Então, na verdade, a integral, a gente vai dizer que a integral de f de x dx é a própria função área que a gente está tentando descrever, né? Bom, e aí eu quero lembrar, né? Então, vou primeiro frisar bastante isso. Então, a integral, e a gente usa esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui lembra um S, né? Um S de soma. Tá? Mais adiante a gente vai ver por que tem a ver com soma. Eu vou explicar isso, né, nas próximas aulas aí, porque que a integral tem uma forte relação com a soma, vamos dizer assim. Mas esse símbolo que a gente usa, então, né, para o conjunto, vamos dizer assim, das antiderivadas, né, porque a gente pode ter mais de uma antiderivada, logicamente, né, porque... Bom, agora depois eu vou explicar isso com mais detalhes, mas a gente pode ter mais de uma. Então a gente fala de integral. A integral de f de x é igual, né, a essa função área, vamos dizer assim, ou, né, as antiderivadas, né. Bom, vou lembrar um pouquinho da tabela de derivadas, né, e aqui na notação do Leibniz, tá? Então a gente tem aqui derivada da função x, né, que é 1, derivada de uma função x elevada a n, vai ser n, a gente diminui o grau, né, aqui do expoente, multiplica por n, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno menos seno, derivada da tangente secante ao quadrado, derivada de cotangente menos cossecante ao quadrado, derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da cossecante menos cossecante vezes cotangente, derivada de NX é o próprio NX, derivada do logaritmo de x, né? Logaritmo neperiano, né? Importante lembrar, vai ser 1 sobre x, né? O neperiano é o mais usado aqui no cálculo, né? Não o de base decimal. Arco tangente x, né? A derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, isso aqui é tabela, né? Tabelado. Né? Então, isso aqui geralmente tem no final dos livros de cálculo, né? Ou a gente encontra aí fácil também na internet tabela de derivadas né, e também de integrais, como eu vou comentar logo em seguida. Aqui eu apresentei na notação do Leibniz, né? Então d sobre dx e aí vem a função.
A gente pode também utilizar, né, e eu particularmente prefiro, a notação de Lagrange, né, que é essa daqui, né? Então, x' derivada, né, de x é 1, derivada x na n, sendo n qualquer expoente aí, né? Então a gente diminui o grau do expoente, multiplica por n, derivada do seno, cosseno, e por aí vai, né? Então aqui é a mesma tabela, os mesmos derivados que eu apresentei antes, só que na notação da Lagrange. Bom, e a gente tem, né, assim como a gente tem de derivados, a gente também tem de integrais, né? Deixa só eu corrigir aqui, né? Que é de integrais. Tá bem, pessoal? Eu acho que nos próximos também tá derivadas ali, mas, bom, vai ser, na verdade, são integrais, tá? Então é o contrário, olha só como é que funciona. E todos estão derivados. Eu vou aproveitar e já vou corrigir agora aqui, né, para não ficar errado ali, né? Para não passar uma ideia errada também para vocês aí, né? Aí, beleza. Então a gente tem uma tabela, né? Tabela de integrais, tá? Então olha só, a derivada de x, né, vai ser 1, certo? Seria 1, né? A derivada da função x é 1. Então eu vou dizer que a integral de 1 é x, né? É o contrário. Aí vocês vão perguntar, tá, mas e aqui esse dx, o que que é, né? E esse c também, opa, desculpe. E esse c, o que que ele quer dizer? Bom, dx, na verdade, é só para indicar, né, qual variável que está sendo integrada, porque às vezes numa função, né, a gente tem x, tem y, né, às vezes tem mais de uma variável. Então o dx é para dizer qual variável, né, então variável está sendo integrada. Então dx quer dizer que está sendo integrada a variável x. O que está aqui dentro, né, da integral vai ser a função. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que tem 1, né, porque a gente sabe que 1 multiplicando qualquer coisa, a gente não precisa escrever ele, né? Então aqui seria 1 vezes dx. A gente pode ler assim, se quiser. 1 vezes dx, né, esse símbolo aqui de diferencial, né, que a gente chama. Então 1 dx, né, a integral disso é x, mais uma constante c. O que é esse c aqui? Uma constante, né, c de constante arbitrária, né? Porque é o seguinte, olha só, se eu derivar, vamos pensar aqui, né, x, eu vou ter 1, a derivada de x é 1. Se eu derivar x mais 1, né, façam aí no papel, né, derivada de x mais 1, só para visualizar. Vocês vão ver que a derivada também vai ser 1, né? Se eu derivar x mais 5, a derivada também vai ser 1. Se eu derivar x menos 15, né, por exemplo, a derivada também vai ser 1. Ou seja, se eu derivar x, né, mais alguma coisa, qualquer coisa, e essa qualquer coisa a gente chama de constante, né, em geral, né, uma constante qualquer, né, se eu derivar x mais uma constante, a derivada vai dar 1. Bom, então pensando no processo inverso, que é de integral, né, a integral de 1, né, por que eu estou falando 1 só? Porque aqui tem dx. Esse dx ele sempre tem na integral, então a gente praticamente não fala, é só para dizer, só para nos indicar, né, que é em relação à variável x, tá? Mas a gente nem fala. Então a integral de 1 vai ser x mais uma constante, porque na verdade aqui são várias antiderivadas, né? Então a gente vai ter várias antiderivadas. Tem x mais 1, tem x mais 2, tem x mais 3, x mais 10. Na verdade são infinitas, né? Esse c aqui a gente chama de constante arbitrário, porque pode ser qualquer número. Então, na verdade, a integral é um conjunto, a integral indefinida, tá? Por enquanto nós estamos nas indefinidas. A integral indefinida é um conjunto de antiderivadas, então é um monte de funções, tá? E é o processo inverso.
da derivação, né? Então, a integral de 1 é x mais c. Por quê? Porque se eu derivar x mais c, seja lá quem for c, eu vou ter como resultado 1, certo? Então, se vocês olharem a tabela de derivadas, né, colocar no lado da tabela de integrais, vocês vão ver que é exatamente o contrário, né? Tá exatamente uma complementa a outra, vamos dizer assim, né? A integral de x na n, né, vamos lembrar, né, na derivada o que a gente faz? A gente pega esse n aqui, multiplica o x, né, e diminui o grau aqui em cima. Na integral a gente vai fazer o contrário, a gente vai aumentar o grau, aumenta o grau aqui em cima, e em vez de multiplicar, a gente divide por esse número que a gente aumentou o grau. Então vai ser a integral de x elevado na n, né, vai ser x elevado na n mais 1, a gente aumenta o grau, divididos por n mais 1, né, mais uma constante c. Por quê? Né, de novo, vamos tentar pensar agora pelo lado contrário, né? Vamos derivar essa expressão aqui. Se eu fosse derivar isso aqui, né, vamos começar derivando isso aqui, ó, x elevado na n mais 1. Então eu vou passar o n mais 1 para frente e vou diminuir um grau, vai ficar só n aqui, né? Bom, como passei n mais 1 aqui multiplicando, então ele vai cortar com esse que está dividindo, vai ficar só x na n, né? Ou seja, se a derivada disso dá x na n, então é lógico que a integral de x na n dá isto aqui, né? E claro, eu sempre vou somar uma constante c, porque se eu somar 2, se eu somar 3, 4, 5, 6, 7, não importa, porque a derivada da constante é zero, né? Então, eu tenho só que me lembrar disso quando eu for fazer o processo inverso, né? E sempre escrever mais c, né? Bom, isso aqui é da tabela, né? Essas duas que eu apresentei, todas as próximas que eu vou apresentar aqui nessa aula, né, são tabeladas, então sempre que a gente vê uma expressão x na n, eu posso integrar dessa maneira aqui, x na n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante c. Isso aqui é automático, né, o mais c, a gente sempre escreve, né, na integral indefinida, que é a que estamos estudando aqui hoje. Vou escrever lá a expressão, que é integral, e vou botar mais um c ali, esse c já indica que é uma constante qualquer. E aí o resto é a mesma coisa. Como a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno vai ser seno de x, e eu vou acrescentar uma constante c, porque eu sei que poderia ser qualquer número aqui, né, para derivar, isso daria cosseno depois. Então, se a derivada do seno é cosseno, a integral do cosseno é seno mais uma constante. E a mesma coisa para as outras integrais, né? Vocês podem ver que justamente eu coloquei 12 derivadas aqui, né? É claro que se vocês olharem a tabela de livros, né, outras tabelas da internet e tal, vai ter diferença, claro, né? Vão ter diferença. Aqui eu coloquei 12, né? Fiz uma tabela um pouco mais simplificada, mas tem tabelas de 30, 40, 50, né, derivados, 50 integrais, né? Mas sempre uma vai complementar a outra, né? Então vocês podem ver que e é interessante ficar observando isso, né, principalmente no início, assim, né, num curso de cálculo, como tem essa coisa complementar, né? Então tem a derivada e tem a integral correspondente, né? Então, por exemplo, a 10 aqui, só para dar esse exemplo. Vamos olhar a derivada dessa. Derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, né? E a integral 10 aqui na tabela, a integral de 1 sobre x, dx, né? Ou seja, integral dessa expressão aqui em relação à variável x, né? Vai ser o logaritmo do módulo de x mais c. Aqui tem módulo só por uma questão aí do domínio do logaritmo, que não pode ser negativo, né? Mas, na verdade, é por causa da função, né? Mas a gente pode ver que é a mesma coisa. Se eu derivar logaritmo, eu vou voltar para 1 sobre x. Então, a integral e a derivada são processos inversos, tá? Então, e aí, assim como a gente tem uma tabela de derivadas, né, que, né, quem está assistindo aqui o curso de cálculo integral já deve ter assistido um curso de cálculo diferencial. Então, no mesmo sentido, assim como a gente tem uma tabela de derivadas, a gente tem uma tabela de integrais, tá? Que a gente pode usar para essas que são mais básicas, né, as mais elementares. Bom, e tem algumas propriedades que nos ajudam também, e são bastante semelhantes às de derivadas, na verdade, né? Coloquei aqui, chamei de P1, P2 e P3, né? A P1 vai dizer que a constante, né, se A é uma constante, eu posso tirá-la para fora da integral, assim como a gente pode fazer com a derivada, né? Então, se eu tenho 3 multiplicando uma função, né, seno, por exemplo, eu posso tirar o 3 da integral e resolver, né, só essa função aqui, tentar
encontrar ela na tabela, né? Facilita um pouco já para fazer o cálculo. Integral da soma é a soma de integrais, então se eu tenho duas funções, né, somando dentro de uma integral, eu posso separar ela em integrais independentes, né, e aí procurar, né, fazer alguma coisa com a tabela para resolver elas separadamente. E a mesma propriedade, né, análoga aí para subtração. Isso não funciona para multiplicação, né, nem para divisão, como a gente vai ver aí a seguir, né. Bom, alguns exemplos, então, né. Vamos resolver essa integral aqui, né? X ao quadrado dx. Claro, já está a solução aqui, mas vamos pensar o que foi feito, né, para chegar nessa solução. Tem aqui x ao quadrado dx, né, é igual a x ao cubo dividido por 3 mais uma constante c. Aqui usei aquela integral da tabela, né? A tabela eu vou disponibilizar, né, para vocês, ou vocês também podem pegar outras se quiserem, porque também com certeza vai ter essas integrais aqui, né? X na n, que eu uso x na n. O que diz aquela propriedade x na n? Eu vou aumentar o grau, né? N mais 1. Então aqui, se a integral de x ao quadrado dx que eu tenho que resolver, então ela vai ficar x na 3, né? Vou aumentar o grau e dividir por esse grau, né? Por 3. Depois, no final, eu acrescento aqui uma constante c, né? Então é isso aí. Bom, outro exemplo, né? Integral de 6 vezes seno de x dx, né? Bom, primeiro eu vou usar aqui a propriedade, né, para facilitar um pouco. Vou tirar o 6, né, que é uma constante, posso tirar para fora da integral. Aí eu vou ficar com seno de x dx, que é exatamente uma integral da tabela, né, menos cosseno x, né, e sempre que eu resolvo a integral eu vou acrescentar a constante, né. Aí, bom, alguém pode perguntar, tá, mas a constante não tem que ser acrescentada na integral, então por que que o 6 aqui continua ficando de fora? Porque tanto faz, né? Esse é só um detalhe mais técnico, mas mesmo assim, quem tiver curiosidade, tá? A constante eu posso colocar ela depois de fazer toda a conta, né? E depois só botar um mais c aqui. Por quê? Porque tanto faz, na verdade, porque como ela é arbitrária, se ela é 6c ou 7c ou 10c, tanto faz, né? Ela é arbitrária, é um c qualquer. Então eu posso resolver as integrais, né, resolver todas as contas e depois acrescentar o c aqui, né? Lembrando que ele só pode surgir, obviamente, quando todas as integrais tiverem, né, da expressão que só tem uma, né, mas se tivesse mais de uma, quando todas forem resolvidas, aí eu coloco a constante arbitrária, né, indicando que é uma constante geral, assim, né, só para não ter perigo de confusão, né, porque a rigor, né, essa constante teria que sair de cada integral, né? Mas se eu resolver todas as integrais ao mesmo tempo, eu posso colocar um c geral, vamos dizer assim, né? Então aqui eu resolvi a integral, já multipliquei por 6 e depois acrescentei um c para tudo isso, tá? Então o resultado vai ser menos 6 cosseno de x mais c, né? Ah, mas vai ficar isso aqui mesmo, uma expressão no final? Sim, né? Lembrando, né, a integral vai gerar a função, na verdade, uma família de funções, né, um conjunto de funções, né, porque esse mais c aqui indica que aqui poderia ser 0, aqui poderia ser 1, poderia ser 2, 10, infinitos números poderiam ser aqui, né? Então, na verdade, é um conjunto, né, de infinitas funções aí que poderiam ser aqui. Um outro exemplo, né, a integral de n x mais cossecante ao quadrado de x dx. Bom, primeiro eu vou separar, são duas funções, né? Então, integral da soma é soma das integrais. Eu posso separar em duas integrais diferentes, né? Aqui vai ficar e na x dx, cossecante ao quadrado de x dx. As duas aqui são da tabela, né? Se a gente olhar, a integral de e na x dx vai ser e na x. E a integral de cossecante ao quadrado de x dx é menos cotangente de x, né? E depois acrescenta uma constante. Não pode esquecer de acrescentar a constante, né? Mais c aqui, né? Então tem que estar com a tabela à mão, né, pessoal? No início, pelo menos, né? Depois a gente acaba lembrando de cabeça até de algumas integrais aí, né? Mas no início é importante a gente estar com a tabela à mão, então, para consultar, né? Qual é a integral de e na x? Bom, essa é fácil até, né? E na x é a própria e na x mesmo, né? Tanto derivada quanto integral. E cossecante ao quadrado, bom, aí se a gente for lá na tabela, a gente vai ver que é menos cotangente, né? E aí resolveu, pronto, é isso aí.
4, raiz de 2, né, sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí a gente tem que pensar, né? Bom, se eu olhar para essa expressão aqui, se a gente olhar na tabela também, isso aqui é quase uma expressão da tabela, né? Na tabela a gente tem 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O que tem de diferente aqui? Tem o raiz de 2, né? Então, na verdade, esse raiz de 2 é que está atrapalhando aqui, né, para a gente ter uma integral da tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele da integral. E a gente pode fazer isso? Pode, porque, né, constante, a gente vai usar aquela propriedade que a constante pode sair da integral sem problema nenhum, né? Bom, se eu tirar o raiz de 2 de dentro da integral, a gente vai ter exatamente uma integral da tabela, né, a tangente x, né? E aí a gente multiplica por raiz de 2 e acrescenta no final, né, depois que as integrais, no caso aqui só essa, né, tiverem sido resolvidas, acrescenta o c constante arbitrária para indicar que pode ser 1, 2, 3, 4, não importa. Né, uma constante arbitrária somada a essa expressão aqui vai nos dar aí, né, então a expressão para a integral dessa função aqui. Bom, e um último exemplo aqui, né, 5 raiz de x dx. Bom, aqui, pessoal, a gente vai lembrar, então, né, de algumas propriedades, na verdade, de polinômios, assim, né, principalmente de grau de polinômios, né. Primeira coisa, né, aqui tem uma constante que vai nos atrapalhar, então vou tirar para fora da integral. Aqui ficou raiz de x dx. Só que raiz de x, né, é x elevado não meio. Por que eu elevei não meio? Porque aí a gente consegue aplicar, né, x elevado na n. Né? N normalmente, né, em matemática, a gente considera ele natural. N normalmente é para conjuntos naturais. Mas aqui, né, sem querer abusar muito da notação, eu vou considerar o n real. Tá? N real. Isso quer dizer o quê? Que o grau do polinômio pode ser, não precisa ser um número necessariamente inteiro, né, ou natural. Então, nesse caso aqui é 1 sobre 2, né? Mas, de qualquer maneira, a integral lá da tabela se aplica. Então, eu vou fazer x na 1 sobre 2, vou acrescentar 1 no expoente, então vai ficar 3 meios, tá? 1 meio mais 1, né? 3 meios, tá? Divididos por 3 meios. E acrescento a constante c porque já não tem mais integrais, né? Então, resolvi a integral, que já não tem mais, né? Então, eu tenho que acrescentar aqui a constante arbitrária c. Bom, aí aqui é só contas, né? Só estou fazendo contas aqui. Ó. Então aqui é 3 meses, esse 2 aqui, né? Então a gente vai passar lá para o numerador, né? A gente pode passar ele para o numerador, tá? Aí vou multiplicar, então aqui depois, né? 5 vezes 2, 10, né? Divididos por 3, x na 3 meios. Aí eu me lembro que quando está dividindo por 2 aqui no expoente, né? Isso aqui na verdade vira um índice de raiz, né? Então é raiz quadrada. Quadrada porque é 2 aqui, né? No denominador. Ó. Se fosse no denominador do expoente, né? Se fosse, sei lá, 5, então seria raiz com índice 5 aqui, né? Mas como é 2, então aqui vai ser quadrado. Então aqui vai ficar... E aí x na 3, porque o 3 já estava ali, né? Então aqui vai ficar 10 vezes raiz quadrada de x ao cubo divididos por 3 mais c. Então essa função aqui, né, ou esse conjunto de funções aqui, na verdade, é o resultado da integral dessa função aqui. Certo, pessoal? Era isso, até a próxima.